nos cultos da Rede Família, nos sábados, nos cultos da Rede Jovem. Você que é jovem, tá certo? Né? A gente sabe que o jovem também quer sair, quer se divertir, mas vem aqui, participa do culto, ouve a palavra, esteja junto, tá certo? Depois saindo daqui, aí você tem um tempo para você poder, né, ir para uma pizzaria, uma churrascaria, né? Uma pastelaria. Porque crente é isso, vai comer, né? Vai comer, né? Crente vai comer. Então, amém. As crianças estão liberadas, né? Para o culto das crianças, podem estar indo lá. Então, crente é assim: vem aqui, participa do culto e vai para algum lugar comer, né? Aí vai do gosto, ou pizza, ou pastel, né? Mas você vai procurar um lugar aí, em nome de Jesus. Mas venha participar do culto, tanto da Rede Família como da Rede de Jovens. Abra a tua Bíblia aí, no livro de Josué, capítulo 3. Esta semana foi interessante, como o apóstolo já tinha, na escala que ele fez, me pôs para pregar hoje. Então, né, desde segunda-feira eu vim orando, buscando uma direção de Deus para mim poder estar trazendo uma palavra. E na terça-feira de manhã, orando aqui na igreja, Deus ele me deu uma direção sobre um tema, vamos dizer, para mim está falando, né, falando da importância de tomar uma decisão. E Deus falou comigo, mas até então não tinha me dado, assim, vamos dizer, a mensagem, assim, o que falar. Eu só tinha um tema, falar sobre a questão de decisão. E durante a semana, né, conversando às vezes com um irmão, com outro, com um pastor, com outro, né, ouvindo até a pregação do quarta-feira aqui, e Deus foi me dando os pontos da mensagem durante a semana. A gente na conversa, Deus falava, isso é interessante o que esse irmão está falando, isso é interessante o que esse outro está falando, e ia encaixando no que eu, na verdade, tinha sentido de estar pregando hoje. O título da mensagem até é O Poder de uma Decisão. O poder de uma decisão. Josué capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo 3, são 17 versículos. Diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Setim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará de diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os ferezeus, e os girgazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós.
Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se pararão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo, separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Feche seus olhos um segundo. Senhor amado, Pai querido, Espírito Santo, eu te peço neste momento, Senhor, que o Senhor venha falar com a tua igreja, que o Senhor venha falar através da tua palavra, Pai. A tua palavra, ela é poderosa, ela é tremenda, é ela que nos dá vida, é ela que nos confronta, é ela que nos cura, Pai. Então que a tua palavra, Espírito Santo, venha falar em cada coração, em cada vida aqui nesta noite, que a tua palavra venha gerar em nós, ó Pai, realmente um tempo novo, venha gerar em nós, ó Pai, uma vitória ainda maior, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada um aqui. O Senhor sabe aquilo que cada um precisa ser ministrado, ser tocado. E eu peço, Espírito Santo, fale com cada um dos teus filhos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um louvor de palmas ao Senhor Jesus. A nossa vida, ela é feita de decisões. Nós sempre precisamos estar tomando decisões, né? Decisões às vezes não tão importantes, mas outras que são muito importantes e que determinam o nosso futuro, né? Decisões que vão, na verdade, dar uma direção para o nosso futuro. E nós precisamos tomar essas decisões, ter, na verdade, uma atitude. E aqui nesse texto, quando eu senti de comentar esse texto, foi até numa conversa que eu tive com o pastor Marquinho, e por que eu senti de falar desse texto aqui? Lógico que aqui mostra uma decisão, que o povo teve de atravessar o Jordão. Lógico que aqui mostra uma decisão que eles tiveram de ir em direção à terra prometida. Mas o interessante nesse texto aqui é que o povo de Israel, que eu quero destacar aqui é a questão: Canaã, a terra prometida, é a promessa de Deus para o povo de Israel. É a promessa. Desde quando o Senhor falou com Abraão que daria aquela terra para a sua descendência, eles foram para o Egito, passaram lá aqueles 400 anos, foram libertos, passaram mais 40 anos no deserto, mas a promessa estava viva. Independente do tempo, a promessa de Deus, ela não diminui, ela não se desgasta, ela permanece viva. Então passou-se tanto tempo, mas a promessa de que o Senhor daria aquela terra estava viva. E eles caminharam, enfrentaram batalhas no deserto, até pularam de cá no Jordão, tiveram que guerrear com outros reis, mas chegaram diante do Jordão, e ali tinha um obstáculo, o Jordão. O Jordão era um obstáculo. Por quê? Porque a terra prometida era Canaã, que estava do outro lado. E como atravessar o Jordão, que o texto diz que estava transbordando?
Diz que o Jordão transbordava nas suas ribanceiras. Como atravessar com um bando de animal, ovelhas, tá certo? Cabras, gado, mulheres, crianças? Como atravessar com tudo isso? Não tinha ponte, não tinha viaduto, não tinha nada, não tinha balsa, não tinha nada. Como atravessar? Tá certo? Só através de um milagre de Deus que eles poderiam atravessar aquele Jordão. E Deus deu uma direção para eles, Deus deu uma palavra para eles, Deus falou o que eles deveriam fazer. E ali então eles tomam uma decisão: nós vamos atravessar o Jordão. Eles puseram a arca, levada pelos sacerdotes na frente. A arca simboliza, tá certo, a presença de Deus. Ela tinha este símbolo, era a presença de Deus que estava ali. Então quer dizer, os sacerdotes, conduzindo a presença de Deus, tomaram a frente do povo e foram em direção à promessa que estava do outro lado, mas eles tinham que atravessar aquela barreira, eles tinham que atravessar aquela dificuldade, eles tinham que romper com aquele muro de água que estava ali na frente deles. E eles foram em direção à promessa deles. E o texto diz que aos sacerdotes pisarem nas águas que estavam transbordando ali pelas ribanceiras do Jordão, simplesmente o rio parou. Diferente do mar, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, as águas se abriram, fez muro dos dois lados. Ali não, ali a água parou. Pensa um rio que a correnteza vem e pum, para. Simplesmente parou e criou-se um muro de água, e dali para baixo o rio secou, porque a água parou de correr, E eles passaram em seco, os sacerdotes ficaram ali no meio do rio, segurando a arca, enquanto todo o povo passava. O que eu quero destacar aqui, tá certo? Nesse ponto da mensagem, porque nós vamos falar ainda mais de decisão no segundo ponto, mas aqui é sobre a decisão de ir até a tua promessa, de correr atrás da promessa de Deus para a tua vida, de não ficar parado na dificuldade. Ali para eles era um Jordão, um rio transbordando. Para você, eu não sei qual que é a dificuldade que tem se levantado na sua vida para te impedir de alcançar a promessa do Senhor. Parece que a promessa está tão perto. Você consegue ver a promessa que o povo estava ali, eles viam a terra de Canaã do outro lado do Jordão. A promessa está tão perto, mas eu não consigo tomar posse dessa promessa, porque tem uma barreira, tem uma muralha, tem um rio, tem uma dificuldade, tem alguma coisa que me impede de desfrutar da promessa de Deus para a minha vida. Deus tem uma promessa para a minha família e eu não consigo viver isso dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu casamento. Eu não consigo viver isso na minha vida financeira. Eu não consigo viver isso na minha vida física. Eu não sei qual área que você tem visto a promessa e de repente você não tem conseguido alcançar essa promessa na sua vida. Mas uma coisa é certa: você tem que ir em direção. Você não pode parar diante da barreira. Você não pode parar diante do rio. Se você crer e tomar uma decisão e ir em direção para romper com essa barreira, as águas vão se abrir. Amém, irmãos? Amém. As águas vão se abrir. Eu gostava de um cântico que falava até, que se o mar não se abrir, eu vou caminhar sobre as águas. Rompendo em fé, rompendo em fé. Eu gostava daquele cântico lá, que ele fala: e se o mar não se abrir, eu vou caminhar sobre as águas, mas que eu vou atravessar, eu vou. E é isso aí. Se as águas não se abrir, eu saio andando por cima delas. Se eu não dar, então eu nado, eu faço, eu rompo no peito, mas eu vou em direção à minha promessa. Eu não posso ficar parado olhando para a promessa e achando que eu não tenho condições de romper com essa barreira. Eu tenho que conquistar a minha promessa. Amém, irmãos?
a terra prometida, Deus já tinha prometido há anos, centenas de anos, para Abraão. O Senhor já tinha prometido, mas eles tiveram que atravessar o Jordão, entrar em Canaã e guerrear muito, derrubar muralhas de Jericó, guerrear, sofreram algumas derrotas, tiveram várias vitórias. Josué teve que orar para o sol parar e tanta coisa, mas eles tiveram que batalhar para conquistar a promessa deles. Eles tiveram que lutar pela promessa deles. Por que quando eu estava orando e até buscando direção de Deus, Deus falou sobre isso, o poder de uma decisão? Porque tem pessoas às vezes que estão estagnadas na fé, pararam na vida cristã, pararam na sua conquista, estão vivendo muitas vezes, está certo, dentro da igreja, leem a Bíblia, creem na promessa do Senhor e não conseguem viver essa promessa, e não conseguem viver realmente a vida cristã na sua plenitude. Tem a salvação, que é extremamente importante para nós saber disso. Nós temos a nossa salvação em Cristo Jesus, amém? Mas Deus não tem promessa para nós só na eternidade, Deus tem promessa para nós aqui também. Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida aqui também. Mas para isso nós temos que romper com todas as barreiras, amém, igreja? Em nome de Jesus, dê um louvor de palmas ao Senhor Jesus.